Olá a todos e todas, eu sou o Leonardo. Iniciaremos agora mais uma análise de obra do Paz I, Discóbulo. Peço a você que se inscreva no canal, porque será mais fácil de receber as notificações quando postarmos novas análises, tanto do Paz I como do Paz II e III aqui no canal Literatos Capital. Para começar, temos algumas informações biográficas do Miron. Ele nasceu em Eleuteras, na Grécia, estudou com o escultor Ageladas de Argos, que assim como Fídias e Policleto era, esse trieto, tanto o Miron como Fídias e o Policleto eram reconhecidos por serem grandes escultores. Dizem que na época existia uma rivalidade entre o Policleto e o Miron. O filho do Miron, chamado Lícias, também se tornou um escultor, posteriormente. Foi escultor de bronze e tornou-se o artista introdutor desse movimento na escultura grega no princípio do período clássico. Temos aqui pouquíssimas informações sobre o Miron. É muito difícil, pois não se encontram muitos registros históricos sobre esses escultores dessa época remota. Então temos alguns problemas também, às vezes, de acesso a esses pouquíssimos documentos que existem. Muitos foram traduzidos, outros estudiosos tentam desvendar alguns mistérios que ainda existem, no entorno desses grandes escultores e artistas desse período, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia de como era aí a formação, de como foi a formação e de como era aí a vida desse escultor. Sobre a escultura grega, é importante a gente ressaltar aqui nessa análise, é difícil a gente precisar sobre as origens dessa escultura, dessa arquitetura monumental da Grécia, porque existem, como eu disse para vocês, existem alguns mistérios aí ainda, até os dias atuais, envoltos nesses trabalhos. Mas a gente sabe, de acordo com alguns pesquisadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos também, que para que os gregos pudessem ver essas obras lá no Egito, porque todas essas obras elas têm uma forte influência das esculturas egípcias. A gente sabe que os egípcios já faziam esculturas há bastante tempo antes dos próprios gregos. Então, para que eles pudessem ver essas obras, eles tinham que viajar até o Egito ou até a Mesopotâmia. Sabemos que haviam pequenas colônias gregas no Egito, mas isso também não explica o porquê dos gregos de quererem produzir esse tipo de obras escultóricas para terem no território grego. Esse fascínio, essa obsessão por esculturas que imitassem assim de maneira tão real os corpos humanos, os animais, os deuses. No próximo slide temos uma cópia. A gente não tem a obra original do Miron para fazer essa análise, então o que a gente tem são algumas cópias. Nesse caso é uma cópia romana do lançador de disco, ou discóbulo, do Miron. Essa obra é de 450 a.C., tem 155 centímetros e se encontra lá no Museu Nacional de Roma, na Itália. Como eu disse para vocês, é uma cópia, mas é uma das cópias mais aceitas enquanto registro desse trabalho que se perdeu. O trabalho original foi feito, acredita-se que foi feito em bronze, mas também não se tem certeza, pode ter sido feito em chumbo, mas de acordo com os documentos que foram encontrados, documentos literários inclusive, que serviram de análise para fazer essa retrospectiva e tentar descobrir se realmente foi feito de bronze ou de chumbo, fala que pode ter sido feito de chumbo também. Na segunda imagem temos aqui a vista lateral de um outro ângulo e também a vista de trás dessa escultura.
Lembrando sempre que as esculturas vão ser tridimensionais, porque você pode observá-la em diversos ângulos diferentes. No caso da pintura, a gente tem apenas uma obra bidimensional, porque a gente só consegue ver a frente, e se a gente levantar a pintura a gente vê a parte de trás, mas não é um objeto tridimensional. Essa cópia também está lá no Museu Nacional Romano, na Itália, e nesse caso específico é feito de mármore. Vamos analisar então a obra de Scóbulo, obra do Pazu. Para a realização dessa escultura, como falei para vocês há poucos minutos atrás, o Miron utilizou o bronze, ou o chumbo, não se sabe ao certo, porque o bronze, como as características materiais ali do bronze, permitiam manter essas esculturas em uma posição de equilíbrio. Até então, foi muito difícil para outros escultores que tentavam esculpir corpos ou até mesmo animais, ou os deuses, de manter isso em pé. Então, com o bronze, isso foi possível, né? E também ajudava ali na estruturação de um movimento para essa escultura. Não se conhece nenhuma obra original do Miron, mas existem essas cópias, né, do Discóbulo, e também cópias de Atena e Mársias, que estão preservadas até hoje, essas cópias, e servem como norteador quando a gente quer saber sobre essa obra que não existe mais. E a gente sabe que o Discóbulo representa um atleta que está lançando um disco, como a gente pode perceber aqui na imagem. É uma escultura que provavelmente o atleta estava comemorando, né, ali a sua vitória. Então, de certo modo, é uma escultura que poderia ser uma celebração mesmo da vitória do atleta. Até mesmo outras esculturas podem ter sido feitas, fabricadas, esculpidas, concebidas naquela época para presentear ali. Isso aconteceu inclusive mais recentemente em um das competições de pentatlo, para poder mostrar toda essa potência do corpo humano, né? O Miron trabalhou em Atenas e ele tinha muita capacidade de proporção, de trabalhar ali o equilíbrio, trabalhar principalmente essas questões da figura humana, de atletas, de lutadores, de animais também. Então ele tinha grande habilidade no trato com esses materiais para que pudesse conceber essas esculturas. O Discóbulo de Miron foi escolhido como símbolo da educação física no Brasil, justamente por representar a força e o dinamismo que é muito característico da profissão dos educadores físicos. Então, aqui no Brasil, essa obra é o símbolo, considerado aí o símbolo da educação física. Vou voltar aqui na obra para que possamos falar um pouquinho aqui sobre analisar olhando mesmo para essa obra. A gente percebe que existe nesse trabalho um ideal de beleza muito característico do povo grego daquele tempo. E aqui a gente vai perceber que existe simetria, né? A gente vai perceber que existe uma proporção muito bem estruturada, seja no tamanho dos pés, das mãos, nos músculos, um estudo de figura humana muito bem executado. E isso é uma característica do período grego, do período clássico, né, grego. E a gente sempre vai perceber essas questões de simetria, proporção, equilíbrio. E também vamos perceber o interesse desses artistas pela imitação da natureza, pela admiração, pelos estudos da figura humana.
Como disse para vocês, na arte grega existia um ideal de beleza, um modelo de perfeição. Os gregos eles gostavam muito de imitar as formas da natureza e ainda aperfeiçoar essas formas. É por isso que lá nesse período, apesar das esculturas às vezes elas remetessem a alguma personalidade da época, elas não são retratos, né? Elas são alegorias. Então aí já é uma coisa interessante para a gente pensar na prova do Paz, o que seria uma alegoria. As alegorias nada mais vão ser do que a expressão da alegoria, na realidade, vai transmitir um ou mais sentidos além dessa imagem literal. Ou seja, ela vai mostrar ali sentimentos, ela vai mostrar ali uma idealização. Então, quando a gente fala em alegoria, a gente está falando em uma figura de linguagem que pode ser usada na literatura, pode ser usada nas artes visuais, né? No caso aqui a gente está falando da escultura. Então, a gente pode pensar aí no símbolo mesmo do que esse atleta representaria e também, como eu disse para vocês, a idealização de uma beleza, né? A idealização de um corpo perfeito, dos músculos, de tudo. No caso escultórico, a alegoria vai ser utilizada para se estruturar uma narrativa sem que haja nenhuma palavra ali, mesmo sendo uma figura de linguagem. Seguindo aqui, vamos ver como esta obra pode cair no passo. Primeiramente, compreensão sobre os processos de criação escultórica. Que são os processos de criação escultórica? Os processos do artista para criar uma escultura. Temos diversos vídeos no YouTube mostrando como escultores trabalham. Você pode fazer uma rápida pesquisa e encontrar vários tipos de esculturas com os mais diversos materiais aqui mesmo no YouTube. Identificação e reconhecimento dos elementos composicionais aplicados na obra. No caso, os elementos composicionais dessa obra, a gente pensa tanto na materialidade, como também o que foi utilizado para compor essa obra, qual é a posição que foi utilizada, né? Se o corpo provavelmente foi esculpido a partir de um modelo, porque eles precisavam de um modelo para estruturar essa figura humana dessa maneira, para que os músculos ficassem mais saltados, dependendo da posição do pé, enfim, toda a composição da obra, como ele compôs esse cabelo, como é a estrutura desse cabelo, desse rosto, um rosto inexpressivo, como a gente vê aqui, o disco, que é o símbolo mais importante dessa escultura. Então temos aí diversos elementos composicionais desta obra. Análise sobre a arte grega. Falei um pouquinho para vocês sobre a arte grega no início desse vídeo de análise de obras do Paz I, mas sugiro uma breve revisão sobre a arte grega, porque existe também uma influência muito grande da arquitetura grega. Existiam obras que eram feitas ali nas próprias fachadas da Grécia. Então é interessante também assistir algum documentário sobre arte grega. Existem diversos também aqui no YouTube. Itens sobre aspectos socioculturais e do comportamento humano. Aí a gente pensa lá naquele contexto onde essa obra estava, como que as pessoas lidavam com esse tipo de trabalho artístico, como que isso era passado para as pessoas, qual era o acesso que as pessoas tinham, eram num lugar público, como que as pessoas admiravam esse trabalho, elas tinham receio, medo desse trabalho que imitava um corpo humano. As pessoas queriam ser também escultores e poderem fazer ali as suas próprias esculturas, ou isso era um privilégio que ficava apenas disponível para os gregas mesmo, né, maiores. Fora essas questões, a gente pode pensar no comportamento humano de maneira geral, porque, como eu disse para vocês, tem muitos símbolos nessas esculturas,
né? Elas estruturam narrativas, elas estruturam homenagens às vezes. Então vai depender muito do tipo de abordagem que foi dado e o tipo de estruturação visual que foi dado para essa escultura, para que ela possa refletir ou reforçar ou idealizar um comportamento humano. Coloquei também relação entre individualidade e coletividade. Aqui é interessante pensarmos sobre a individualidade do artista, né, e das pessoas também que estão olhando para essas obras, e a coletividade, né, entra até um pouquinho no tópico anterior, sobre como esse trabalho é recebido, o que esse trabalho influencia nas pessoas, né, na vivência das pessoas que estão ali apreciando esse trabalho, se relacionando com ele. Como um trabalho escultórico, existe às vezes uma vontade de que ele seja relacional, ou seja, as pessoas têm vontade de tocar, né, para ver, para sentir o material, para ter uma experiência mais sensorial, ou seja, ele contato. Então a gente pensa em todas essas relações entre a individualidade do artista, a individualidade das pessoas e a coletividade que o artista promove ao expor essa obra para diversas pessoas, lembrando sempre que o artista ele vai retratar a sua visão de mundo. Então, nesse caso, como era uma obra muito realista, como era uma obra que estava ali mostrando um corpo humano idealizado, a gente pode tirar algumas conclusões a partir disso. Bom, finalizo essa análise por aqui. Peço a vocês que, caso tenham gostado dessa análise, deixem um like aqui para o nosso canal. Eu espero todos vocês nas nossas próximas análises, lembrando que temos análises do PAS 1, 2 e 3, e vejo vocês na próxima. Até mais.